Olá, boa noite, pessoal. Esperando nossos convidados. Boa noite, Diego, tudo bem? Ô Vinícius, boa noite, querido. Tudo bem, e você? Tudo bem, finalmente nos conhecendo. Verdade, mesmo que de forma virtual, né? Mas o encontro saiu, que bom. Exato. Tô Você me tentando ouve chamar. bem? Sim, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Sim, sim, tá ótimo. Tá, tô chamando a Cris, que é da nossa comissão também, e a Márcia Sarubi, que é a nossa Tá segunda ótimo. convidada. Só um minutinho que sinalizou aqui que a Márcia não tá conseguindo entrar. Olá, Márcia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá conectando ainda? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, só não tô vendo ainda. Para mim parece que ainda tá conectando. Você já consegue me ver? Sim, consigo te ver. Sim. É, eu ainda não consigo aqui. Deixa eu tentar chamar a Cris de novo aqui. Tranquilo. Ele ainda aparece aqui conectando, tá? Consegue me ver já? Ainda não. Para mim ele ainda aparece conectando, mas teoricamente não era para estar tão lento assim. Mas o áudio já estando funcionando já é meio caminho andado. Tá, Mas tudo certo. deixa eu só fazer mais uma tentativa aqui de chamar a Cris também, para a Uhum, gente poder começar. tranquilo. Enquanto isso, boa noite a todos que estão entrando, estão acompanhando a gente. Já estou vendo gente da nossa comissão, da Comissão de Direitos Humanos. Da Comissão de Direito do Trabalho também, a Mariângela acabou de entrar, vice-presidente. Ah, legal. É, a Cris está aparecendo aqui para mim que realmente ela não está conseguindo entrar. Vou fazer a última tentativa. Deixa eu Senão ver qualquer a coisa. gente Eu tenta não daqui sei a nem se pouco. eu Ela falou que vai consigo tentar entrar daqui a sair, pouquinho. senão eu tentava entrar. Eu vou tentar alternar Boa aqui a noite, rede, Marcos. tá? Tá. Marcos, da nossa comissão, está online. Conseguiu, Márcio? Bom, Márcia saiu. Acho que ela vai tentar entrar de novo. Deixa eu.
fazer novamente o convite. Agora foi. Tá me vendo? Tô vendo. Ah, legal. A Cris entrou, então acho que agora eu consigo Ótimo. chamar ela. Sim. Cris tá ali. Tô te mandando o convite, Cris. Foi. Oi, tá me escutando? Sim. Ah, porque às vezes Todos ouvindo bem? estão todos me ouvindo. Sim, tranquilo. Ah, tá, não, porque às vezes Perfeito. o fone dá problema, mas Legal, gente. Bom, vamos começar. Primeiramente, eu queria começar agradecendo a presença de vocês, do Diego e da Márcia, em nome da nossa comissão, da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos. A gente sabe que hoje tempo é um dos bens mais valiosos que a gente tem, né? Então, vocês terem disponibilizado um pouquinho para estar participando aqui com a gente é muito especial. É, Falar sobre o currículo, né, desses convidados que eu e a Cris, como membro da comissão que a gente está trazendo hoje para a nossa live, é um currículo excepcional. A gente está hoje com a Márcia Sarubi, ela é escritora, pacificadora, professora de métodos alternativos de solução de conflitos, direito internacional, direitos humanos, direito sistêmico, graduação e pós-graduação pela Univale. A Márcia também é presidente da Comissão de Justiça Restaurativa do IASC, organizadora e autora dos livros Direito Sistêmico, Aplicação das Leis Sistêmicas de Bert Hellinger ao Direito de Família e Penal, Constelações Sistêmicas na Execução Penal, Novo Olhar para o Conflito, Diálogo entre Mediação e Constelação Sistêmica, Justiça Restaurativa Sistêmica e outros. E o nosso querido Diego é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da ABA do Rio de Janeiro, coordenador de grupos de estudos da Comissão para Direitos LGBTQIA+, e dos migrantes e refugiados da Comissão Nacional de Direitos Humanos da ABA Nacional. Ele também é pós-graduando em Direito Processual Civil, especialista em Direito Imobiliário pela Fundação Getúlio Vargas, vice-presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Empreendedora da OAB, delegado de prerrogativa da Comissão de Prerrogativas, Defesa e Assistência e Celeridade Processual da OAB-RJ. Então, a gente hoje está com um timaço aqui para falar de um assunto que eu sou simplesmente apaixonado, né? E eu acho que é de suma importância. A gente talvez tenha algumas pessoas aqui ouvindo a nossa live que não conhecem o que é a justiça restaurativa, como ela funciona. Então, hoje a gente tem certeza que com a Márcia aqui, com todos vocês, a gente vai poder trazer esse conhecimento e esse esclarecimento para o nosso pessoal. Márcia, passo a palavra para você, fica à vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade, né, de estar aqui, parabenizar então a comissão pela promoção e difusão, né, da cultura da paz, do diálogo, da pacificação das relações. E é uma honra e ao mesmo tempo um desafio, né, começar essa conversa e principalmente dizer o que é a justiça restaurativa, né? Por que isso? Porque eu vou começar com uma conceituação, uma definição com base no próprio CNJ, com base na ONU, e depois eu vou expandir um pouco para como é a minha percepção da justiça restaurativa. Eu vou me dar esse luxo, vamos dizer assim, para que a gente possa estar entendendo, tá? Então, assim, a justiça restaurativa, ela tem como definição ser um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias. Aqui, já nesse início de conceito, a gente já começa
né, a perceber que a justiça restaurativa é orgânica e naturalmente sistêmica e complexa, como todo bom recurso para efetiva promoção de justiça e, e necessário, vamos dizer assim, para ter potência para lidar com a complexidade das dinâmicas conflitivas. Então, mais do que qualquer outra estruturação, mais do que pensar em estrutura da norma, me chama demais a atenção a noção de conjunto ordenado e sistêmico interconectado, compondo, né, um sistema interconectado em múltiplos sistemas de princípios. Então a gente tem todo um embasamento principiológico e talvez por isso, gente, seja tão difícil compreender a justiça restaurativa. Seja tão difícil para o ser humano, não só o ser humano versado em direito, mas para todos nós, perceber uma justiça que tem como foco restaurar, tem como foco apaziguar, amainar, saber das partes que foram afetadas pelo dano, pelo crime, pelo conflito, o que elas necessitam. Nós ficamos tão acostumados com a terceirização da responsabilidade, que é entregue ao Estado, com o desempoderamento, com nos retirar a autonomia, que para alguns a lógica da justiça restaurativa parece muito uma lógica, a lógica, entre aspas, da justiça restaurativa parece uma lógica que não tenha potência, mas é justamente o contrário. Então é muito comum, quando a gente fala sobre justiça restaurativa em determinados cenários, quando a gente dá aula de direitos humanos, aqui eu vi que tem um colega de direitos humanos, e tenta trazer uma visão humanizada, tenta trazer a necessidade da não brutalização de um membro do sistema social, que é aquele que é o ofensor ou é o delinquente, isso parece que você está falando grego. Mas se nós não resgatamos a nossa humanidade, se nós não trabalhamos de forma a não incentivar a polarização, a fomentar esse ciclo do ódio, que é traumatizador, né? Ele gera situações de retraumatização, o que que nós vamos ter de sociedade, meu povo? O que nós estamos vendo aí? A pergunta é assim, o que nós estamos vendo aí tá bom? Não. Quando a gente vê essa cultura do ódio, essa cultura ok, João cometeu um ato execrável, então vamos fazer com que ele sofra, com que ele passe 30 anos sofrendo, tá, ele vai sair como dali? Ele vai sair mais brutalizado ainda, certo? Então, continuando aqui, eu tô pegando por aqui, vou trazendo, se ficar muito esquisito, vocês me avisam e falam assim, ei, não deu certo, tá? Então, a gente tem um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos. Aí é um outro ponto muito importante e essencial para a questão da implementação, tanto os princípios quanto os métodos e técnicas, para a gente ter uma abertura da compreensão da justiça como valor humano e com a possibilidade de implementação e fomento de uma justiça não punitiva desde a escola. Por quê? Primeiro sistema, daqui a pouco eu já paro de falar, me avisa quando der o tempo aqui, porque senão eu me empolgo. Então, assim, por que a gente tem que, na minha cabecinha, assim, por que eu estou fazendo essa digressão? Porque é assim, quando a gente pensa em justiça, já tem uma ideia equivocada de associar justiça a poder judiciário. Isso aí não é a mesma coisa, né? Justiça é justiça, com letra minúscula, justiça com letra maiúscula, normalmente é associado ao poder judiciário. Isso desempodera, tá? E aí eu vou trazer um contraponto crítico. Isso desempodera. Ao longo do tempo, eu simplesmente terceirizo. Está aqui minha dor, está aqui meu sofrimento, está aqui meu perrengue, eu entrego aí para o poder judiciário, para a dona justiça, vai lá e resolve para mim, desgraça com a vida do outro, faz ele sofrer que nem eu sofri de preferência. Tá? Então, isso não é justiça, ponto. Isso é um modelo de justiça, vamos dizer assim, arcaico, incompatível com uma sociedade 4.0. Eu falo também muito sobre inovação, sobre isso, mas assim, sociedade entupida de tecnologia e desumanizada, para mim não é uma sociedade evoluída, para mim é uma sociedade arcaica, tá? Então, o que que acontece? E deixa eu falar mais devagar, porque aqui tem delay, né? Então, vamos lá. O que que acontece? Como a gente falou,
conjunto ordenado sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias. Se eu tenho um conjunto principiológico, se eu tenho métodos e técnicas próprias, elas podem também ser aplicadas em outros cenários e de forma preventiva. E que lugar melhor para trabalhar de forma preventiva, para trabalhar conscientização, do que no sistema educacional? Né? Porque a gente teria um primeiro núcleo, né? Vamos lá, núcleo familiar, família de origem. Então ali eu já tenho uma série de relações, porque o ser humano se constitui nas relações. Nós somos seres relacionais. Então me constituo nas relações. Ótimo. Uhum. No meu âmbito familiar, eu vou encontrar um modelo, uma modelagem de relação. Alguns sistemas familiares são saudáveis, vamos dizer assim, funcionais. Outros sistemas já trazem um elemento muito pulsante de violência, de agressão, até mesmo a própria questão da violência sexual e outras temáticas. Vira e mexe, eu acabo abordando esse tema, porque ninguém gosta de falar de violência sexual, JR, eu adoro, né? Então, vamos lá, mais dedinho na ferida. O que que acontece? Quando esse indivíduo vai para o sistema escolar, que é um outro sistema também de socialização, a gente está falando do indivíduo que se constitui nas relações, se socializa. A igreja também é um sistema social para quem frequenta, o clube, o bairro, os lugares que você se socializa, ok? Que você mantém relações, você se constitui nas relações. Você vai para a escola. Então, no âmbito escolar, o indivíduo vai trazer a sua bagagem de socialização no ambiente familiar. E quando essa bagagem de socialização no ambiente familiar se depara com a bagagem dos outros coleguinhas, da professora, dos gestores escolares, né, de toda essa estrutura, é normal que aconteça o quê? Conflito. Conflito. Porque conflito faz parte da inerência humana. E aí o que que acontece? A escola precisa ser um locus saudável de gestão de conflito. Por quê? Porque normalmente no âmbito escolar, que é se a gente for analisar, tem criancinhas aí, tem crianças que passam 8 horas na escola, às vezes até 10 horas na escola, é onde ele vai extravasar, é onde, por exemplo, vamos pegar uma questão na escola simples, mordida. Quem tem filho, quem tem sobrinho, quem já ouviu, todo mundo sabe que criança vira e mexe vai chegar mordida, né? Porque é um processo, né? A gente sabe que é um processo. A gente vai ver a questão da percepção do lidar com a agressividade, que faz parte, lidar com a raiva, né? Então, assim, tem tanto recurso da própria justiça restaurativa para ser aplicado nas dinâmicas conflitivas que surgem no ambiente escolar, que não tem como pensar em transformação social, em pacificação das relações, se a gente não levar a JR, se a gente não levar os preceitos da justiça restaurativa, que é um outro modelo de justiça, né, que ele, de uma certa forma, ele se contrapõe essa justiça punitiva, que é uma justiça da dor, uma justiça do ódio, né, e que principalmente leva em consideração os múltiplos sujeitos e também os múltiplos sistemas afetados pelo conflito, que pode ser um conflito que, no meu entendimento, no âmbito escolar, ele pode ter ou não consequências de cunho jurídico, né? E aí o que que vai acontecer? Imagina só, você é uma criança, você é um adolescente que está sendo socializado, ou mesmo você é um professor, não importa, e aí você é capacitado para lidar com essa nova forma de gestão de conflitos. E aí toda vez que vamos dizer assim, um amiguinho na escola ferir o outro, machucar com o outro, vamos dizer assim, não respeitar os limites, né, as barreiras, aqueles limites relacionais que a gente está se socializando, está aprendendo, ao invés de aprender a partir de uma lógica punitivista, eu vou aprender a partir de uma lógica restaurativa. Então, ao invés de eu ficar ajoelhado no milho, vamos brincar assim, ou ficar cheirando parede, ou ficar no canto do pensamento, o canto do pensamento até tem um cunho reflexivo. Mas será que não seria mais interessante trabalhar com uma dinâmica circular, tentar compreender também quais são as necessidades daquele que sofreu o dano, né? Por exemplo, se ele vai lá e quebra um lápis, que é um lápis que o amiguinho tinha pego escondido da irmã, né? E aí o outro foi lá e quebrou o lápis dele. Olha que elemento interessante, ele está desesperado pela quebra do lápis, não só por causa da questão que era um lápis, um simples lápis, mas é porque tem um outro elemento ali contido. Ou então pode ser que ele estava querendo muito ganhar aquele estojo, e aquele amiguinho estragou o estojo dele. Então é importante que as partes compreendam qual é o valor
de cunho, qual é a necessidade que precisa ser atendida, trazendo para uma linguagem assim. Por que que Uhum, aquilo tem um significado tão intenso para mim? Certo? Por que que aquilo é tão importante? E aí, quem sabe, uhum, ele consiga empatizar. Mas isso precisa ser ensinado desde a escola, né? Eu dou aula de uhum, inteligência emocional, eu dou aula de mediação, eu dou aula de uma série de matérias relacionadas à dinâmica, a vários temas relacionados à questão de conflito. E a gente vê como não existe uma cultura de ensino da inteligência emocional na escola. E aí uhum, esses com indivíduos certeza. chegam no mercado de trabalho. Como? Sem ter estrutura, com dificuldade de autorregulação, né? Então, assim, a Uhum, profissional do direito tem que entender o básico da teoria do apego? Tem que entender como é que fica. Tem que entender toda essa estrutura. Como a doutora Andréa trouxe aqui, doutora, muito obrigada pelo convite também. A gente tem que entender de onde isso surge. A gente tem que sim, entender as dinâmicas do conflito. E para entender a dinâmica do conflito, eu tenho que trabalhar com o paradigma da complexidade. Eu tenho que trabalhar com um olhar sistêmico. Eu digo, não posso olhar todo mundo como se tivesse só uma dimensão, sendo que o ser tem múltiplas dimensões. E é um ser relacional, sim. certo? Então a gente Uhum, tem várias possibilidades. Para finalizar aqui a conceituação, eu gosto de fazer essas coisas. Assim, quem tem aula comigo sabe assim, o professor vai começar a falar, o professor falou do conceito, a criatura fala assim, vou anotar o conceito, ferrou. Não tem anotar conceito, a gente vai trocar uma ideia, vai digredir sobre isso, tá? Então, que visa então fazer o quê? A conscientização sobre os fatores relacionais. Então aqui a gente focou bastante no relacionamento. Institucionais, né? E sociais motivadores de conflito. Eu gosto muito de lidar com conflito, né? Então, assim, se o conflito vai, como é que eu gosto de dizer assim, se esse conflito vai partir para uma eventual violência física, moral, é outra história, mas tudo é conflito, uhum, né? Aqui na região, deixa eu contar uma coisa bem rapidinho, aqui na região, anteontem, foi muito divulgado um caso em que o ex-marido, né, que está no processo de divórcio, acho que não chegou ainda de sair o divórcio, entrou com o carro dentro do, invadiu com tudo o salão de beleza da ex-companheira, com o objetivo de matá-la. Então verifiquem, essa dinâmica e essa espiral, essa escalada de conflito começou há muito tempo. Era uma dinâmica relacional. Era uma uhum, dinâmica que foi possível, vamos entender assim, que talvez não tenha tido, não foi possível fazer uma mediação. E aí uma estrutura que começa sem ter o cunho da violência, vamos dizer assim, não já é uma prática de violência, com certeza devia ter uma série de agressões verbais e tudo mais, tinha ameaça, mas percebam, uma estrutura que poderia ter sido tratada aqui desencadeou para uma questão que chega na estrutura penal. Então a gente precisa perceber que direito penal, direito de família, direito do trabalho, são todas áreas que a gente tem que conseguir transitar cuidando do conflito, certo? E por meio do qual, finalizando aqui, os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado. E aí o que eu entendo que é fantástico na JR é toda essa estrutura principiológica, todo esse ferramental, e principalmente eu sempre enxerguei a JR como um lugar de criatividade. Criatividade, um lugar de sentimento, um lugar de conexão anímica, certo? Então, melhor lugar para fazer isso do que escola não tem. Então, assim, eu já tive a experiência de trabalhar dentro de unidade prisional, já tive a oportunidade de estar aí 3 anos com projeto, 3 projetos diferentes, e eu posso dizer para vocês assim, dá para promover mudança com os internos e com as internas? Dá. Mas também dá para promover mudança de forma preventiva. Dá para impactar a sociedade de forma preventiva. Então, basicamente, o que eu tinha para falar é isso. Deixa eu sossegar aqui e ficar agora ouvindo. não, tá ótimo. Se deixar, a gente fica ouvindo aí a noite inteira. A gente acabou resolvendo focar na justiça restaurativa no âmbito escolar e eu compartilho do mesmo pensamento. Eu acho que a JR ela acaba sendo também um instrumento que auxilia na segurança pública de forma preventiva. Por quê? Eu fiz uma pesquisa rápida. A gente tem hoje no Brasil aproximadamente 117 mil jovens cumprindo medida socioeducativa. 90 a 95% deles são homens, é,
entre 16 e 18 anos. Então, assim, e muitos desses jovens não começam na escola aprendendo a lidar com conflitos. Na verdade, conflito às vezes é uma coisa que a gente prefere não enfrentar, né? A gente está acostumado com ganhar e perder, não em construir algo juntos, Uhum. né? Então, a justiça restaurativa acaba sendo uma mudança de paradigma, que se começar na escola desde pequenininho lá, quando briga por um lápis, quando chegar na adolescência, esses jovens eles vão saber dialogar melhor, né? E o instrumento vai funcionar muito melhor. Eu acabei trazendo também o que a criminologia moderna chama de fatores de risco, que são exatamente essas experiências, características e situações que aumentam a probabilidade de, num futuro, aquele jovem cometer um crime ou uma eventual violência, né? Só a título de curiosidade, esses fatores de riscos eles são individuais, familiares, escolares e comunitários. Então, os fatores de riscos individuais, eles variam entre crianças de 6 e adolescentes de 14 anos, pré-adolescentes, né? E alguns fatores de risco são ser do sexo masculino, impulsividade, comportamento irritadiço e hábitos irregulares, hiperatividade e déficit de atenção, ousadia e extroversão demasiada, consumo de drogas, baixa empatia, hábito de mentir e psicopatologias. E o fator de risco escolar seria o quê? A ausência de regras claras, disciplina punitiva, professores não afetuosos, notas baixas, fracasso escolar, evasão, baixa frequência, grupos de amigos violentos, presença de gangues e bondes dentro de escola e bullying. Então, a Cris, mais do que ninguém, ela também pode colaborar, porque ela Ou vive no ambiente escolar, então seja, ela sabe muito bem como é que é isso na prática, né, Cris? exatamente. E eu dou aula de língua portuguesa do ensino fundamental, segundo segmento, e ensino médio. Então, eu vivencio o antes e o que seria depois. Quer dizer, tenho, né, jovens, né, adolescentes que ainda não passaram, como se diz, pelo judiciário e nem estão cumprindo medida socioeducativa, como também eu tenho jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, porque, né, as escolas que eu dou aula são escolas da rede pública. Então, a gente tem esses dois lados. E a importância, assim, eu sinto a necessidade da justiça restaurativa, principalmente no momento, às vezes, de acolher esse que está vindo através de uma medida socioeducativa. Porque, geralmente, acontece qualquer coisa de errado no ambiente escolar para quem vão apontar o dedo. E aí, Exato. né, é o momento que a gente precisa, e às vezes ele até realmente reincide, né, mas até para tentar, de repente, se impor, né, já que ele vai numa posição desprivilegiada para aquele ambiente, numa tentativa de se impor, ele acaba muitas vezes cometendo aquela mesma ação que o levou, né, para um judiciário e que, né, encaminhou ele para uma medida socioeducativa, como muitas vezes ele não comete a ação e ainda assim todos suspeitam dele. Então, eu sinto Uhum. essa necessidade. E a outra, que a Márcia comentou, é aquela ideia do ganhar, né? Sempre querer ganhar. Então, quando lá no 6º ano, o aluno com 11 anos pega o lápis do colega, na verdade, ele não vê aquilo como um ato delituoso, ele apenas quer tirar vantagem, ele quer estar superior àquele colega. E, então, nesse momento também é necessário assim, ter esses instrumentos até para conversar e prevenir, né, atos mais gravosos no futuro. E, infelizmente, as escolas, eu sinto que não estão preparadas para isso.
até porque é um trabalho coletivo, não adiantaria uma pessoa só, mesmo com algum conhecimento. Eu mesmo, às vezes, faço, né, tento fazer esse trabalho, mas uma pessoa só, muitas vezes, não é suficiente. É preciso, né, um grupo, ser feito em grupo. E está todo mundo engajado nesse trabalho. E aí eu acho que é a hora de passar para o Diego, né? Até pela questão de direitos humanos, até que ponto, né, ele veria a justiça restaurativa como uma forma de garantir direitos humanos, e aí eu vou além também. Não sei se o Diego sabe, mas existe uma resolução do MEC que impõe, né, o educar para os direitos humanos nas escolas. Quer dizer, o direito humano seria disciplina obrigatória nas escolas e que, infelizmente, não está sendo cumprida na grande maioria das escolas, e as poucas que possuem não apresentam de forma adequada. Então, eu queria ver esse ponto de vista do Diego, da Justiça Restaurativa, e até o link com essa resolução. Pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acho que depois da fala da Márcia e da Cris, eu não tenho mais nada a falar. Pelo contrário, se deixar, eu vou querer que vocês falem mais, porque é o que eu estou aprendendo. É muito bacana com a gente, infelizmente, estar nessa situação pandêmica, de estar isolado, mas eu estou aqui imaginando como que seria rico esse encontro presencial, com tanto debate, com tanta possibilidade de conhecimento, mas cá estamos com saúde, bem, graças a Deus. Primeiramente, deixar registrado aqui meu carinho pela comissão. Eu conheci a gestão positiva de conflitos através da Célia, através gente, esqueci o nome dela agora. Ela entrou na live, esqueci o nome dela. Da secretária-geral de vocês, adjunta, se eu não me engano. Agora esqueci o nome. A Mônica. Mônica. Hã? Não, Não, é outra secretária. Agora eu esqueci o nome. A Lígia? Lígia. Fugiu completamente o nome dela. E deixar aqui o meu carinho demais, porque foram duas pessoas que super encorajaram a criação da comissão lá no início do ano passado, e hoje a gente está aqui falando, debatendo com vocês esse tema tão importante, que infelizmente não é dito, não é divulgado, não é estudado, e o pouco que se tem, a gente tem que pegar, principalmente aí com a Márcia, porque é um tema muito importante, muito delicado, e que precisa ser debatido. Pensando nessa situação, nesse contexto, falei, o que eu posso contribuir com a live? E aí veio a questão da minha mãe. Minha mãe é professora da rede municipal, assim como você, o Cris, e também da rede estadual. Está aposentada, graças a Deus. Mas eu lembro a época que ela estava nativa e ela era diretora de escola estadual, as vicissitudes, as angústias que ela passava pelo fato de ser diretora, de ser professora, porque a comunidade, de uma forma geral, os alunos, os professores, colocavam, não só sobre ela, mas sobre a escola, o ônus de educar. Não só a educação em si, mas também a gente, quando vai à escola, busca o quê? O conhecimento. Mas não era isso que a comunidade colocava para a escola. Que, não só o conhecimento que tinha que ser dado, mas era colocar também a educação. Né? O trato, a civilidade, não parecia que não vinha de casa. Que a escola que tinha que também, além do conhecimento, dar educação, fazer com que as crianças, os adolescentes tivessem boas maneiras. E ela chegava naturalmente em casa exausta, mas ao mesmo tempo falava, e eu sentia falta disso, falei, mãe, às vezes você é mais mãe dos alunos do que minha própria mãe, porque a gente se encontra só na hora do jantar e olha lá. Então, tinha esse ônus de saber gerir a escola, porque tinha que prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado, tinha que lidar com as verbas que vinham do MEC, enfim, eram toda uma estrutura que deixa o profissional da educação exausto, porque não suficiente isso que se vive diariamente pelo fato de ser gestor, de ser professor, ainda tem o ônus da comunidade transferir a responsabilidade que é da família para o professor.
Então, o professor, mesmo ainda vivendo com todas essas angústias diárias, principalmente o professor de escola pública, ainda mais numa cidade como Caxias, que eu moro, que é onde a minha mãe trabalhava, que era, acho que, o terceiro distrito de Caxias, bem afastado do centro, tinha que viver com essas situações, ainda não só viver isso tudo, ainda tinha que educar, passar, falar, orientar os alunos para que eles não fizessem qualquer tipo de besteira. E são essas situações, infelizmente, principalmente das pessoas que estão à margem da sociedade, que são vulneráveis, que são pobres, que estão em comunidade, que não têm o acesso à informação. Então, quando chegava diversas coisas, da mais comezinha, mais séria, que minha mãe já foi ameaçada de morte, a escola já foi pichada, muitas coisas aconteceram, e eu acho que intrinsecamente, e sem o respaldo do Estado, infelizmente, ela tinha que administrar essa situação e colocar a justiça restaurativa. Porque ela tinha que chamar o pai do aluno, ela tinha que chamar o outro pai do aluno, os alunos que brigaram, para falar assim, olha, aconteceu isso e isso, o seu filho fez isso, o outro fez isso, revidou, e conversar com eles dois. E aí, depois dessa situação, fazer a reunião de pais, principalmente daquela turma que sofreu algum tipo de situação, passar a situação, porque ela tinha essa visão de compartilhar os ônus e os bônus do que ela vivia para a sociedade, para a comunidade, por mais que seja uma comunidade carente, mas era uma comunidade ativa, e quando ela se aposentou, eles sentiram. E muita gente saiu da escola porque ela saiu, tanto professor quanto aluno. Então teve uma evasão muito grande porque eles sentiram falta disso, dessa comunicação, desse olhar humano que um professor, um gestor tinha, que não era só apenas cumprir as metas que a Secretaria de Educação falava, que o Ministério da Educação falava, não. Era realmente sentar e falar o que está acontecendo, tanto para o aluno, quanto para o professor, quanto para os outros agentes escolares e para a comunidade de uma forma geral. E o que a gente percebe, o que eu percebo hoje, isso aconteceu quando eu era adolescente, eu já tinha eu era interessado em querer saber o que acontecia. Mas hoje, olhando, eu falei, eu não sei se a forma como a minha mãe colocava na escola, de apaziguar, mas ao mesmo tempo ser general, porque ela era chamada de general na escola, como que hoje a comunidade e os alunos aceitariam essa forma como que ela lidava. Ou iriam continuar respeitando-a, ou iria acontecer alguma coisa muito grave. Porque se naquele momento ela já havia sido ameaçada de morte, imagina hoje. Né? Então, as atrocidades que se fazem, infelizmente, com os alunos, com o professor, quando um professor ele repreende o aluno e o aluno acha que ele tem direito de fazer aquilo, enfim, eu não estou aqui culpando nenhum nem outro. Mas o fato é que é uma situação muito delicada e que só o professor que está ali na linha de frente, ele sabe o que está acontecendo. E se ele não tiver um jogo de cintura, se ele não tiver um discernimento, se ele não tiver um cuidado e principalmente um olhar humano e conciliatório, ele não vai conseguir sair, ele não vai conseguir lidar e sair dessa situação. E eu retorno o meu pensamento para a questão da educação. A educação é base. E se, infelizmente, o Estado não observar os conceitos, os preceitos constitucionais de que sem educação, sem segurança pública, sem saúde, sem o mínimo existencial, a gente não consegue evoluir enquanto sociedade. A gente não consegue atingir o objetivo principal da Constituição, que é a pacificação social. Então, se a gente não ter essa observação, esse olhar cuidadoso, se o próprio Estado, seja ele legislativo, executivo, até mesmo o judiciário, quando julgar as causas que lhe chegam, não tiver esse olhar humano, esse olhar conciliatório e, principalmente nas decisões judiciais, não tiver essa questão de reparar, de restaurar aquilo que, infelizmente, não foi feito pelo Estado administrador lá na frente, enquanto provedor e tem na mão dele o poder de fazer com que se efetive a política para a educação, para a saúde,
Não adianta. É um eterno enxugar-gelo. E a Sim. gente, enquanto operador do direito, tem que lidar muito, tem que ter muita cabeça, muito discernimento, ter, ouvir muito o que Márcia tem a dizer, para que a gente possa colocar de forma efetiva, clara, o que está acontecendo. Então, respondendo o Cris, o que você perguntou, eu não sabia dessa situação. Muito embora na universidade, a gente, como advogado, a gente vê que não tem essa cadeira de direitos humanos, né? A gente acaba tendo Direito a vivência de direito. e nem direito educacional. Essa Não, imagina. engloba duas cadeiras que não tem na nossa formação. Para você ver que até no ensino superior é uma lacuna muito grande, uma falta muito grande, que Sim. a gente não tem esse alicerce educacional. Né? A gente só vai ter direitos humanos na advocacia quando a gente presta concurso da OAB. Né? A Sim. gente tem esse estudo obrigado. Né? A gente não tem Uhum. esse olhar. E aí, quando a gente presta o compromisso lá na OAB, que a gente tem que defender o Estado Democrático de Direito, bem como os direitos humanos. Mas para alguns, é mais uma coisa irrelevante. Tá, Uhum. passou. Mas enquanto o preconceito e os rótulos os direitos humanos ainda estiverem na ordem do dia, de que só serve para bandido, principalmente hoje que a gente está vendo com o Jacarezinho, a Uhum. enxurrada de mensagens que eu recebi no direct da comissão, de gente falando, porque vocês não sobem no morro também, por que isso, porque aquilo. Nós fomos execrados de uma forma, sabe, sem igual, porque a gente se posiciona de que os direitos humanos é para todo mundo. Com Uhum. certeza. Indistintamente. É pro policial que sofreu também, é para a família do policial também que sofreu, mas também são para Com aquelas certeza. pessoas, que foram vitimadas. E que, Uhum. infelizmente, a gente tem. Sim, os direitos humanos delas chegaram a esse ponto. Exato, Foi negado exatamente. anos lá atrás. E é Exato. Exatamente. importante E, só fazer um parênteses, não sei se claro. alguns de vocês perceberam que eu cumprimentei, está entrando dois alunos meus da rede municipal, ex-alunos, né? Se formaram ano passado no 9º ano, agora estão no ensino médio, entraram nessa live, então eles vivenciam essas questões no dia a dia. Né? Uhum. Muitas vezes o vizinho, o colega que sentava na cadeira do lado, ia para caminhos errados, por falta, às vezes, de entender que a justiça restaurativa não é só algo dentro do judiciário para quem já cometeu um delito e Uhum. direitos, né, e pessoas que acreditam que direitos humanos é para bandido, quando não. É para vir antes de existir, né, o bandido Exato. e o delito. Direitos humanos é Exato. antes disso. E a justiça restaurativa, ela acaba sendo uma ferramenta muito efetiva se aplicada principalmente desde o início, desde a base. Eu acho que ela, no futuro, a longo prazo, ela com certeza vai contribuir muito para a construção de uma sociedade melhor. Mas eu vou aproveitar porque o tempo na live passa muito rápido. Então, daqui a pouquinho, nosso tempo está se esgotando. Sim, Eu vou sim. aproveitar o tempo do. Não, não, é impressionante Está isso. Eu tô pedindo. estreando em live, tá, gente? Eu vou aproveitar e vou expor a minha vulnerabilidade, dar aquele friozinho na barriga, mas Tá ótimo. conversando com gente boa, assim, igual vocês, flui super bem. Mas eu vou aproveitar o gancho do Diego, que falou da mãe. A mãe acabava tendo o papel de uma facilitadora, né? Que era o que acontecia. Então, vou aproveitar e vou pedir para a Márcia explicar um pouquinho mais para a gente como funciona efetivamente um círculo restaurativo na prática. Bom, vamos lá. Nós temos muito pouco tempo, mas vamos tentar entender. Então, nós temos uma Isso. estrutura de círculo que pode ser conflitiva ou não conflitiva. Então, a gente pode ter círculos para situações que já estão conflitivas, que já são de conflito, e situações que não são de conflito. Então, é muito importante a gente entender que existe toda uma estruturação e existe toda uma forma, tanto de preparar, que é o pré-círculo. Existe um facilitador, que ele é treinado
é importante que muitas vezes se atue também com um co-facilitador. E o que é o facilitador? Facilitador é aquele indivíduo que fez as suas formações, as suas capacitações, não necessariamente junto a algo institucional voltado ao Estado. Existem inúmeras formações, né? E esse indivíduo, ele vai conduzir essa dinâmica em círculo. Tem um objeto que é essencial e que ele é muito importante, que é o objeto da fala. O objeto da fala, e é muito bacana isso, só tem que cuidar com o tempo, ele tem como base um instrumento da cultura ancestral indígena, que é justamente o bastão da fala, o que é o talking stick. Infelizmente a gente vai ter que ter um estrangeirismo, mas eu gosto muito de dizer assim, você vai para qualquer aldeia, qualquer comunidade indígena que você vai encontrar o bastão da fala. Então, somente o indivíduo que tem aquele objeto, que tem, vamos dizer assim, um objeto sagrado, é que vai poder estar falando e que vai poder estar expondo, certo? Claro que antes disso é feito toda uma explicação de como funciona, é feito todo, eu gosto de dizer assim, uma série de combinados, quais são as regras, né, quais são as diretrizes daquele círculo. Isso tudo é pensado, é estruturado. Os facilitadores, eles têm todo um trabalho tanto de conhecimento teórico, quanto de conhecimento também vivencial. Então, os facilitadores são treinados para isso. Mas percebam, isso é uma habilidade de comunicar, e a potência da narrativa é algo que está em nós, na nossa espécie. Então, por mais que a gente trabalhe, que a gente faça um treinamento, percebam, é algo que está em nós, certo? E a gente trabalha muitas vezes com perguntas, que são perguntas que vão nortear e que vão trazer uma possibilidade de explanação ordenada do conteúdo. E que a gente possa, então, cuidar disso. Outra coisa que é sempre muito importante, que a gente tem a estrutura de centro do círculo. Por quê? Como vai estar todo mundo em círculo, é importante que a atenção esteja dirigida. Então, uma das coisas que é mais gostoso de fazer, que eu gosto, é trabalhar na montagem do centro, né? Então, a gente coloca, pode ser desde de um pano, de um objetinho circular, e aí a gente pode colocar, e é importante que tenham elementos simbólicos, porque a gente não tem só a comunicação verbal, a gente tem outras formas comunicacionais. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um círculo dentro de uma unidade escolar, é interessante que a gente peça, inclusive, para os membros do círculo, que eles possam trazer um objeto que tenha um simbolismo. Né? Então, conversa com a prof e vê qual é, né, o nome daquele grupo, por exemplo. Então, às vezes foi feito um desenho, ou tem uma camiseta, né, do grupo, ou que todo mundo possa vir com aquilo, e a gente tem como estar trabalhando. Tá? Então, de uma forma bem simples, assim, e até informal demais. O que acontece? Mas a gente não faz só falar no círculo, a gente também faz sentir. Né? Então, o círculo é um espaço de criatividade. Então, eu também posso fazer uma prática meditativa, e a prática meditativa ela é muito importante para que a gente tenha centramento, né? Para que a gente possa acalmar a mente, e principalmente nesse mundo tecnológico, vira e mexe, a gente está muito agitado, a gente não tem aquele centramento, a gente nem consegue perceber às vezes que a gente está sem ar, né? A pessoa está lá sem ar, sem respirar, e aí, de repente fala assim, tive um ataque de pânico. Então, realmente você teve, porque você parou de respirar. Então, volta para a respiração, reconecta, né? Faz todo esse processo. A gente pode trabalhar também com dança circular. Os meus círculos são bem animadinhos, tá? Não sei os que vocês estão acostumados a fazer. Então, a gente trabalha com movimento, trabalha com arte, com desenho, trabalho com argila, adoro fazer círculo com argila, desenho, argila, pintura. A gente trabalha com várias formas, né, de estar interagindo. Aqui a Vi colocou aqui, estou trabalhando com JR em Vitória, mas devido à pandemia não podemos realizar atendimentos presenciais. Então, eu fiz bastante círculo online durante bem no começo da pandemia, porque eu tenho um grupo de estudos. E aí a gente já começou, porque estava todo mundo bem desestruturado, dali ele falou assim, vamos fazer, vamos sentir, vamos começar a se reconectar. E aí, no círculo online, aproveitando aqui, já que a gente vai falar de círculo, é muito importante que a gente tenha um cuidado de pedir para as partes criarem um cantinho, né, que é um cantinho do equilíbrio, porque as dinâmicas circulares vão acessar conteúdos. E não é porque a gente está
online e que não está necessariamente numa estrutura circular, que a gente não possa estar conectado. Quando eu estou falando presencialmente, mas aqui vai dar para ver, eu gosto de dizer que o círculo, né, ele é uma metáfora do ventre materno, para mim, nessa percepção. Então, ele é um lugar de acolhida. Né? Então, qual é a nossa primeira casa? Qual é o nosso primeiro lugar de acolhida? É o ventre materno. Então, eu gosto muito de trabalhar com as mãos unidas para mostrar que o círculo é um ambiente seguro, é um lugar seguro, é um lugar ancorado, é um lugar em que a gente tem uma força e uma potência curativa muito grande. Uma das coisas que eu também faço é integrar, então, alguns exercícios sistêmicos nos círculos. Né? Eu não posso deixar de falar disso, por causa da constelação e de outros recursos. Sim. Então, o que acontece? A gente trabalha, por exemplo, questões da linhagem paterna, da linhagem materna. Por quê? A gente já falou que a gente é ser relacional. Então, principalmente nessa estrutura de qualquer prática, mas pode estar vinculado a um delito, é importante a gente fazer todo um processo de inclusão. Então, quem faz parte? Tanto as vítimas, quanto os ofensores. Né? Então, a gente pode trabalhar com a linguagem restaurativa, integrando com a abordagem sistêmica. Levando essa questão da linguagem sistêmica, a gente pode expandir não só para Bert, a gente pode trabalhar com Virginia Satir, mostrar para a pessoa a diferença do diálogo interno para o diálogo externo e como é importante que a gente consiga equilibrar esses dois diálogos, porque o falar restaurativo, ele precisa ser um falar de forma não violenta, a partir de a partir de um lugar genuíno. Então, não adianta eu falar pela boca uma coisa e dentro tá sentindo outra. Então, é muito importante que eu consiga expressar o meu eu autêntico. Então, tem muitos preceitos que a gente integra e que podem estar contribuindo. Tá? Se vocês quiserem, outro dia, podem organizar, se quiserem, eu sei que vocês têm a comissão, mas assim, eu me coloco disponível para a gente fazer um círculo virtual, um círculo restaurativo virtual. Legal. Vamos lá na comissão, eu quero. Vamos fazer. A gente escolhe um tema aí, vamos fazer. Eu estruturo. Aí, já anota aí. Tá? Sim, essa é aquela coisa assim, eu sempre falo assim, não posso... Eu sempre digo assim, não posso inventar mais nada. Eu falo assim, mas por que a gente não faz um círculo? A gente pode fazer, a gente pode experienciar. Por quê? Porque muitos projetos, como até a colega trouxe ali, pararam agora. Né? Uhum. Então a gente pode retomar essa potência, utilizar o círculo, a gente faz movimento meditativo, a gente trabalha com as perguntas, a gente faz tudo isso. Mas faz isso online. Eu sempre digo, eu sou muito grata a esse espaço online. Só deixa eu falar uma última coisinha e vou terminar. Agora, em setembro, dia 21/9, a gente está promovendo aqui na Universidade do Vale do Itajaí, eu, professora Márcia, professor Fabiano Aldoni, somos coordenadores do 3º Congresso Nacional de Justiça Restaurativa e Cultura da Paz. E ele é um evento gratuito. Então, é só entrar no site da Universidade do Vale do Itajaí, certo? E fazer a inscrição. Ele vai ser um evento com 3 turnos, manhã, tarde e noite. De manhã cedo, a gente vai ter uma palestra com o doutor Alexandre Takashima, que vai explicar a implementação da JR em Santa Catarina. Depois nós vamos ter uma palestra com a doutora Paloma Machado Graff, que vai apresentar um projeto, que é o projeto Circulando Relacionamentos do Paraná. Então é bom para a gente poder conhecer. À tarde eu vou estar facilitando o círculo restaurativo virtual. Ainda vou ver qual vai ser a pegada, vou sentir, vou estar preparando à medida que chegar lá. Então eu gosto muito de estar fazendo. À noite, a gente tem palestra com a doutora Renata Sanches Guzmão, certo? Que é juíza titular da vara dos Juizados Especiais de Santos. E vamos finalizar com Paulo Moratelli, que dispensa comentários assim, e apresentações, mas é psicólogo, delegado internacional, né, da Sociedade Científica de Justiça Restaurativa. É um ser incrível e que vai estar aqui conosco. Então, são todos já convidados para participar. A gente já está no 3º evento, né? E a gente sempre está inventando. Só quero falar uma última coisa mesmo. A gente tem cadeira de direitos humanos aqui na Universidade do Vale do Itajaí já há bastante tempo, assim como métodos alternativos de resolução de conflito. E nós temos alguns professores que são pesquisadores, tanto em direito educacional, quanto em justiça restaurativa aplicada ao âmbito escolar. Então a gente é bem feliz, assim, nesse sentido. Deixa eu mandar um beijo para o Edson que entrou. Oi, Edson, um beijinho.
meu amigo. Então, e tantos outros que estão aqui. Mas percebam, a gente está passando por uma mudança. Outro tema muito bacana para a gente falar outro dia é toda a alteração de matrizes curriculares que os cursos de direito estão passando. Tá? Uhum. Então, por exemplo, hoje em dia eu estou responsável pela cadeira Métodos Adequados de Métodos de Prevenção de Conflito no escritório modelo. Quando que o escritório modelo tinha esse tipo de cadeira? Certo? Então, a gente já tinha cadeira há muito tempo, mas não em escritório modelo, não em prática. Então, hoje em dia, a gente está passando por um momento muito bacana, certo? Exato. Então, são várias possibilidades. Então, eu encerro minha fala agora mesmo. Não sei se eu expliquei de uma forma mais assim, por cima. Eu não gosto muito de falar, eu gosto, na verdade, de mostrar. Então, quer fazer como é que é um circo? Vamos fazer um circo. Então, vamos marcar. Com certeza vamos marcar. Vamos. Gente, falta pouquinho para acabar a nossa live. Eu não sei se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí, Cris, que dê tempo de responder rapidinho? A gente tem 4 minutos, 3 minutos, mais ou menos. Muita gente foi um comentário, né, dizendo que é um assunto importantíssimo, agradecendo aí a presença dos convidados. Então, foi mais nesse sentido. Pergunta mesmo não surgiu, Tá. E aí, não sei se Diego, né, de repente, dá uma última palavra, se daria tempo. Rapidamente, é só mesmo. Eu acredito que a gente precise mudar as nossas concepções sobre o mundo, sobre o que a gente está vivendo. E se reunir dessa forma é um start. A gente precisa mudar a perspectiva, mudar a cultura beligerante. Beligerância. Essa foi a palavra que eu aprendi com Célia, lá no evento da ABA em 2019. E marcou. E a gente precisa mudar a cultura beligerante da sociedade brasileira para uma cultura mais pacífica. A gente precisa se comunicar de forma não violenta. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Então, é essa missão que eu, principalmente, tento colocar para a minha vida e para a minha advocacia. E outra coisa que eu aprendi essa semana foi... Semana passada. É a advocacia pedagógica. A gente precisa fazer com que o cliente entenda que, às vezes, ir ao judiciário não é a solução. Existem métodos diferentes do judiciário para que a gente possa resolver aquela situação dele, que, às vezes, ir para o judiciário piora a situação. Então, existem métodos alternativos que vocês tanto batalham, tanto falam brilhantemente, e que nós, advogados, enquanto operadores de direitos, a gente tem que incutir na mente do cliente, e a gente vai continuar ganhando com isso, porque o trabalho está sendo feito. O diferencial é mudar a estratégia. Nós, advogados, temos que ser estrategistas, mas não deixar de observar os direitos humanos, que é para todo mundo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado a presidente de vocês. Gente, eu sou péssimo de nome, desculpa. Tamo junto, não se preocupe. Toda a comissão. Vinícius, obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês pela gentileza no convite de poder vir falar de um tema tão importante e tão caro que é o relacionamento humano. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço muito por terem aceitado esse convite, né? A nossa live foi riquíssima, passa muito rápido, realmente, dá vontade de marcar uma segunda. Aproveitando a fala do Diego, a gente também tem que criar a concepção que nós fazemos parte da mudança social, né? Então, essa live, trazer esses instrumentos, já é uma quebra de paradigma. Então, a gente está aqui para isso, para somar, para aprender sempre. Falta um minutinho, eu vou convidar vocês para passar um constrangimento, que é para dar um sorriso, para a gente tirar uma foto oficial, tá? Agora. E deixar esse momento registrado enquanto não acaba. Foi? Registrado, gente. Muito obrigado, viu? Também agradeço. Até a próxima. Expressão advocacia pedagógica. Tudo a ver comigo. Abraço, Diego. Abraço, muito bom. Márcia, muito obrigada. E obrigado, Vinícius, meu colega de faculdade, agora colega de comissão. Isso. Obrigado a todos vocês, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.